ele começa a ver Jesus, começa a ouvir Jesus falar, começa a ver o agir de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, irmãos. E Jesus, ele chegava a dizer, eu e o Pai somos um. Jesus veio aqui como homem nessa terra, mas ele fazia tudo o que ele viu o Pai fazer. Então, Jesus não dava mau testemunho. Então, quando você vê uma pessoa dando bom testemunho, essa pessoa incentiva você a querer buscar Deus. Se você convive com pessoas que querem mais de Deus, você sempre vai querer mais de Deus. Se você conviver com gente que não quer saber de Deus, você nunca vai querer saber de Deus. É assim. E Zaqueu começa a olhar para Jesus, daqui a pouco o Zaqueu se levanta. Irmãos, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela vai se levantar. Porque a palavra de Deus faz isso comigo, com você, tem o poder de levantar-nos. E esse levantar é tomar uma decisão, é tomar uma atitude. A Bíblia não fala que Jesus levantou Zaqueu, ele não levantou Zaqueu. Mas Jesus estava na casa e Zaqueu se levantou. Então, quando você recebe a palavra e você entende Jesus falando com você, você se levanta, você toma uma decisão. Quantas pessoas que estão tanto tempo na igreja, você conversa com uma pessoa por 30 minutos, 1 hora, a pessoa fala palavrão, você fala Jesus, você fica com vergonha. Mas por quê, pastora? Porque aquela pessoa ainda não se levantou naquela área, não tomou uma decisão naquela área. Irmãos, e não é só nessa área, mas em tantas coisas. Você se levanta, você toma uma decisão, você fala, a partir de agora, nada mais me domina. O Zaqueu, irmãos, ele fala, Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens. Ele que disse. Jesus não pediu para ele dar. Você pode ler o texto. Jesus não fala, Zaqueu, dê a metade dos seus bens para os pobres, como ele falou para o jovem rico, né? Você conhece a história do jovem rico, né? Que Jesus fala assim, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, Jesus não falou para Zaqueu, mas partiu dele, uma iniciativa dele. Então Zaqueu estava se levantando e dizendo, Jesus, a partir de agora, nada mais me domina. Irmãos, essa atitude de você se levantar numa palavra, dizer nada vai me dominar, você não deixa mais de dominar. A partir de agora, pensamento ruim não me domina mais, não vou deixar. E você fica firme naquele propósito. Irmãos, e não domina mais, de jeito nenhum. É quando alguém fala, se levanta e fala, a partir de agora, demônio nenhum vai me dominar mais. Irmãos, eu vou falar para você, não domina mais. Por que tem algumas pessoas que chegam à igreja e já são libertas? Algumas, sem, irmãos, ter recebido nenhuma oração de imposição de mãos. Não vou dizer para você que a imposição de mãos não é necessária. Em alguns casos é necessária. Porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos, não é isso? Você vai impor as mãos, você vai expulsar demônios. Tudo bem, mas entenda, quando você ouve a palavra é a verdade. E só da pessoa tomar uma decisão no coração e falar, a partir de hoje, não tem um demônio mais que vai me dominar, porque eu vou ficar firme na palavra de Deus. Irmãos, a pessoa tomou aquela decisão. E o diabo sabe quando alguém se levanta. O diabo sabe. Ele sabe. O que dominava o Zaqueu aqui, na história, no contexto? O Zaqueu, ele vai falar para Jesus que ele vai devolver 4 vezes mais se ele tinha roubado alguém. Mas quem faz alguma coisa sabe que fez, sabe ou não sabe? Sabe, claro que sabe, não precisa falar, a pessoa sabe, a pessoa ouve a palavra, irmãos, o próprio Espírito de Deus, ele vai testificar lá no Espírito, você fez. Por mais que a pessoa finja que não, mas ela sabe que fez, ele sabe. E aí o Zaqueu chega para Jesus e ele fala, Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Olha a decisão dele, olha ele se levantando. Então você vê que, além de tudo isso, ele devia ser o quê? Desonesto. E o que dominava ele? A avareza. Mas a partir do momento que Jesus entra ali, ele se levanta e toma a decisão, a avareza não me domina mais. A partir desse momento, quem passa a ser o Senhor de Zaqueu? Jesus. Porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10, irmãos, que se nós confessarmos Jesus como Senhor, seremos salvos. E o Zaqueu, com a própria boca dele, ele fala, Senhor. Você pode ler aí o versículo, ele diz Senhor. Então Jesus passou a ser um Senhor, não era mais um convidado. Não.
Ele passou a ser o Senhor. Então quem me domina agora é o Senhor. Quem me dirige agora é o Senhor. Quem me guia agora é o Senhor. Quem vai guiar os meus passos agora é o Senhor. O que tiver escrito na palavra é o que vai me guiar. Não vai ser mais a minha opinião. Eu não vou ser escravo mais das minhas opiniões. Eu não vou ser servo mais do dinheiro, de demônio, de pensamentos ruins, de palavras torpes, ou seja lá o que for. Irmãos, quando nós não estamos no conhecimento da palavra, quantas coisas nos dominam? Quantas coisas dominam uma pessoa? Quantas pessoas você conhece que a pessoa é dominada por tanta coisa, irmãos? Mas quando a pessoa conhece Jesus, ouve a palavra e Jesus entra na vida e a pessoa decide se levantar. Quem decide se levantar e tomar uma posição é você, não é Jesus. Está cheio de crente orando para Deus. Deus, tira isso de mim. Deus, tira isso de mim. Oh, Jesus, tira isso de mim. Ele fala, não vou tirar nada, porque eu já vim para salvar. Você precisa ouvir essa palavra. Você precisa se posicionar, se levantar e falar a partir de agora. A partir de que dia? De hoje. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. E quem decide isso, irmãos? Quem que decide? Somos nós. E aí Jesus só vai confirmar para Zaqueu. Ele fala para Zaqueu, hoje, nesse exato momento que você se levantou e tomou essa decisão, a salvação veio a esta casa. Irmãos, tem familiares nossos que só vão se converter quando a gente tomar uma posição séria com Deus. Uma posição mesmo, em alguma área da nossa vida. E naquela área que você se posiciona e toma uma decisão séria com Jesus, você quebra o elo com o diabo. Você quebra a aliança com o diabo. E o diabo já não tem mais poder nenhum para estar ali operando na sua casa. Ele não vai ter mais. Mas só depende de quem, irmãos? De nós. E Deus está aí para fazer a obra. Deus está aí para agir na sua vida. No nome de Jesus.